Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Teoria do Estado. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Teoria do Estado. Hoje estaremos discutindo a temática Conceituando o Estado. As contribuições do texto hoje são da professora Flaviane Fernanda Bittencourt Nóbrega, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre as teorias e conceitos do Estado. Vamos então ao nosso primeiro slide. A gênese da teoria geral do Estado surge a partir da necessidade que o indivíduo tem de responder às seguintes perguntas. Por que existe o Estado com um poder coercitivo? Por que deve o indivíduo submeter a sua vontade à vontade de um terceiro? Por que, em que medida este há de se sacrificar pela comunidade? Estas indagações e suas respectivas respostas foram elaboradas, por exemplo, pelos contratualistas. Posteriormente, a essas perguntas de natureza prática, agregam-se outras de caráter teórico. Quais os fins do Estado? Como deve dar a sua estruturação? Qual o sistema ou regime mais adequado? A teoria geral do Estado, enquanto ciência, nasce a compilação das diversas teorias ou descrições sobre o próprio Estado. Nesse sentido, pode-se dizer que a matéria em apreço surge juntamente com a gênese do próprio Estado, embora o seu caráter científico e sistematizado seja fruto mais recente e influenciada pelo racionalismo e igualdade pelo advento das constituições escritas, conforme visto. Aqui nós temos um ponto extremamente importante quando vamos discutir efetivamente a ideia de Estado, que são basicamente as primeiras concepções relacionadas ao conceito de Estado. O que é o Estado, para que ele serve, por que o seu tamanho, como um processo coercitivo deve existir. Nesse sentido, nós temos efetivamente as primeiras discussões são trazidas pelos contratualistas que vão ter esse primeiro contato com o Estado, de forma a analisar, de forma a interpretar, de forma a concordar e discordar com os diversos processos que ocorreram principalmente durante a fase do absolutismo. Vamos então ao nosso próximo slide. O Estado grego, também denominado helênico, tem como característica marcante o governo baseado na municipalidade. Não obstante, as diferenças passíveis de serem estabelecidas entre as diversas cidades da civilização helênica, a citar Atenas e Esparta. É possível identificar a partir de sua organização política o ponto em comum, a polis grega, cidades-estados. Uma nota fundamental, segundo Jelinek, é que elas eram onipotentes. O cidadão participaria da elaboração das leis soberanas, mas estas o denominavam completamente sem deixar qualquer liberdade à vida privada. A política era um assunto de todos e o indivíduo teria valor como membro da comunidade. Em Aristóteles, o homem é referido por natureza como um animal social e político. A cidade-estado seria o espaço da coexistência humana em busca da felicidade. Por essa filosofia, o cidadão deveria ser educado para a virtude, sendo esta o fim último do Estado. Aqui nós passeamos por diversas concepções, principalmente com relação a períodos da antiguidade até a contemporaneidade, relacionada à característica do Estado, relacionada à característica do sistema de governo, que vai efetivamente trazer expectativas diferentes relacionadas principalmente à sua sociedade, à sua população. Cidade-estado, nós temos efetivamente uma característica de uma autonomia que existia entre os gregos. Cada cidade tinha sua autonomia, suas normas e leis, porém, efetivamente, a discussão de liberdade era um processo pelo qual não existia de forma plena. Isso é um ponto importante
quando discutimos essa relação e a ideia de Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. O Estado romano continua a ter uma organização política de base municipal, semelhante à encontrada no formato cidade-estado da cultura helênica, não obstante ter se espalhado por uma vasta extensão territorial. Para Dalari, as características da poli grega se perpetuaram no Estado romano, desde sua fundação em 754 a.C., até a morte de Justiniano, no ano de 565. Mesmo tendo construído um extraordinário império em 3 continentes, Roma manteve ao decorrer desse período a estrutura cidade-estado e a denominada civitas romana. Ao longo do tempo, todavia, podem ser identificadas 3 regimes políticos diferentes: a realeza, até 509 a.C., a República, 509 a 27 a.C., e o Império, dividido em Alto Império, época em que Diocleciano, em 284 d.C., e Baixo Império, até a época de Justiniano, morto em 566 d.C. Desde o início de sua formação, o Estado romano possui característica peculiar de se apresentar como um centro de unidade interior e geral, apesar de agregar uma variedade de gentes. Aqui a gente cita um dos grandes impérios que existiram na história, em termos de extensão, em termos de conquistas, e aí a gente pode perceber efetivamente que as influências vão passando de geração para geração, e também são influências de cada uma dessas civilizações. Embora nós temos aqui o Império Romano, que conquistou efetivamente todo o espaço denominado como Império e como civilização grega, né? Nesse sentido, a gente pode perceber que essas influências políticas elas vão aparecer diante de toda essa relação da composição do Império Romano. Vamos então ao nosso próximo slide. O Estado medieval afigura-se como o estado típico do período temporal reconhecido como Idade Média, cujo marco inicial seria no ano de 476, coincidente com a queda do Império Romano do Ocidente, sendo 1473 a queda de Constantinopla o ano de seu ocaso. Para Dalari, o Estado medieval apresenta como características, primeiro, cristianismo, segundo, invasões bárbaras e terceiro, o feudalismo. Desse tríptico, deve-se esclarecer de maneira crítica que há uma confusão na conceituação do autor entre aqueles elementos contextuais fáticos presentes no Estado medieval e elementos que efetivamente afiguram-se como características do modelo medieval de Estado. Face essa advertência, uma vez que a influência do cristianismo no Estado medieval se repetiu inclusive nos ditos Estados modernos. Como simples exemplo, citemos a dinastia inglesa dos Tudors, cuja teoria política da legitimação do poder era fortemente influenciada pela teologia política cristã. Aqui nós temos um ponto extremamente importante, que é a Idade Média, onde trazemos efetivamente aspectos que vão se construir ao final da Antiguidade e, consequentemente, essas características elas vão permanecer durante a modernidade, onde nós temos efetivamente a característica da formação do Estado absolutista. Porém, grande parte das características e influências ditas com relação aos princípios religiosos vão permanecer durante essa fase, não com espaço como teve na Idade Média, porém com um espaço muito próximo ao poder, que é a relação com os reis. Vamos então ao nosso próximo slide. A tarefa de definir Estado moderno afigura-se árdua. 2 motivos bem determinados, a sua maior dificuldade definicional, conceitual, em relação aos tipos de Estado até então tratados. É que, ao contrário do que ocorre com o Estado grego, romano e medieval, o Estado moderno não encontra
de pronto, de imediato, elementos peculiares e idiosincráticos que possam facilitar sua definição. Enquanto há moldes de Estado cuja configuração está atrelada à civilização a qual se referem, Grécia ou Roma, ou a um dado período temporal, Estado medieval ou propriamente feudal, que se inicia a partir do século XII, com características bem demarcadas, saber, fragmentação do poder e instabilidade política, o Estado moderno não apresenta um marco histórico específico, ou ainda qualquer vinculação a uma dada civilização. Esse fato cria, por exemplo, uma série de problemas na tentativa de diferenciação de estados moderno e estados pós-moderno. Classificação esta usual no lexo político e teórico atual. Percebam vocês que aqui nós temos uma discussão em aberto, as definições, basicamente, da relação de Estado. Esse é um dos processos pelo qual nós temos diversos teóricos e teorias que vão trazer características de cada um desses períodos. Porém, grande parte delas ainda apresentam essa fragilidade para a sua complementação. Então, de certa forma, nós temos essa dificuldade para desenvolver uma conceituação relacionada à característica do Estado, principalmente dentro dos moldes da modernidade e moldes efetivamente discutidos a partir de uma ideia de pós-modernidade. Então, nesse sentido, nós temos efetivamente toda a sua base de uma forma clara, a partir de efeitos importantes que a própria história nos traz quanto referência de mudança de comportamento de uma sociedade. E a partir daí a gente consegue efetivamente fazer as análises e interpretações relacionadas principalmente à característica que os teóricos nos trazem referendados a essa temática. Espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais, para ampliar um pouquinho mais o conhecimento sobre a ideia de Estado. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.